Né? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei, posso entrar? Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. Xandão. Bota pra torar! Ei, valentão, cuidado com o Xandão. É importante lembrar que nós conseguimos aprovar a PEC da transição antes de eu tomar posse, Mário. É a primeira vez na história do Brasil que um presidente começa a governar antes de tomar posse. Porque não vou falar o nome dele, porque o ex-presidente era tão incompetente que ele não tinha deixado o dinheiro nem para cumprir as próprias dívidas dele, os próprios compromissos dele. Então, o Congresso teve a compreensão, houve muita negociação. Aqui nós temos o trabalho muito forte do nosso líder Padilha, do nosso líder Guimarães, do nosso guerreiro Jacques Wagner, que é o líder no Senado, do nosso companheiro Fernando Haddad e do Rui Costa, que negociaram arduamente com o Congresso para a gente aprovar uma transição que deu condições de a gente trabalhar o ano de 2023. É importante lembrar que esse orçamento de agora é o primeiro orçamento que eu estou fazendo. O outro orçamento eu herdei. Esse nós estamos fazendo com as condições que é possível fazer. Nós aumentamos dinheiro para a educação, aumentamos dinheiro para a saúde, muito dinheiro para a saúde, sabe, foi 18% de aumento na verba da saúde, foram, sabe, muito na área da educação, e nós estamos cientes de que os programas que são mais interessantes ao povo brasileiro, todos estão assegurados. Absolutamente confortável, você está no estúdio, bem vestido, teu mocassinzinho, teu terno, o lencinho no terno, entende? Você sai daqui, você vai jantar no Figueira Rubaiá, enfim, você está fomentando algo, você está assinando um cheque, Marco Antônio, que não é da tua conta que o valor sai. Você não foi para a porta de quartel utilizar banheiro químico e passar a noite dormindo em barraca para pedir golpe. Sabe o que você faz? Você passa cera no cabelo, vem pro estúdio, fomenta um golpe de Estado e não tem que arcar com consequência de absolutamente nada. A tua vida, se estoura um golpe de Estado nesse país, vai continuar a mesma coisa. Você vem de uma família abastada, você pode pegar um voo e ir para a Europa e ir para os Estados Unidos. Se estourar um regime... Não é engraçado isso. Não é um ataque pessoal. É uma materialidade factual que você está fomentando um processo que não estoura nas suas costas. E você está numa posição absolutamente confortável, porque, de muitas maneiras, a situação te favorece. Você é amigo da família Bolsonaro, cara. Você é amigo do Eduardo Bolsonaro. Então, de muitas maneiras, você está defendendo os teus interesses próprios. Eu sei que as pessoas que me assistem nesse momento, a ampla maioria discorda da minha visão política, tá? Eu sei disso. Agora, tomem muito cuidado com o que vocês vão fomentar, porque a maioria também não está na situação do Marco Antônio. Vocês vão se colocar numa situação absurdamente complicada se estourar efetivamente um golpe de Estado. Não sou eu que estou dizendo, Marco. Infelizmente, antes de você nascer, você deve ter nascido ali em 87, 88. Antes de você nascer, houve um golpe militar, que é o que você está fomentando no Brasil. Entre 64 e 85, a gente viveu sobre um estado de exceção no qual foram caçadas direitos políticos, liberdades civis, uma série de coisas que é o que você está fomentando aí quando você pede que a soberania do voto popular seja ignorada, com esse tipo de falácia, entende? Com esse tipo de delírio ultradireitista de que a urna não é legítima. Ora, meu caro, você teve OAB, você teve OEA, Organização dos Estados Americanos, você teve toda a comunidade internacional, entende? Certificando o resultado. Os pessimistas que a vida inteira acreditaram que as coisas não iam dar certo no Brasil estão muito sem ter o que falar. Primeiro, porque a economia cresceu mais do que eles esperavam. Segundo, porque o emprego aconteceu mais do que eles esperavam. Terceiro, porque a massa salarial, que antes era reajustada abaixo da inflação,
mais de 85% foi reajustado acima da inflação. A gente voltou a aumentar o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB e o crescimento da inflação. A gente resolveu desonerar as pessoas que ganhavam até R$ 2.640, com o reajuste do salário mínimo. As pessoas que ganham no mínimo parece que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão, porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha 10, 2 mil não pague imposto de renda. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato isentando todas as pessoas que ganham até R$ 5.000. É um compromisso de campanha, mas, sobretudo, é um compromisso de muita sinceridade. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda. E quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes. Eles são difíceis, porque nós precisamos saber, na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde vai pegar outro dinheiro, e nós vamos fazer tudo que nós prometemos, porque é bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro e é muito bom para o meu querido Nordeste. E além dessas regras do Tribunal Superior Eleitoral, Pedro Duran está acompanhando a movimentação partidária dos candidatos e olhando agora para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, berço político da família Bolsonaro, e tem movimentação de um dos integrantes. O atual vereador Carlos Bolsonaro deve trocar de partido. Pedro, conta pra gente para onde ele vai, fazer o quê? Pois é, Carlos Bolsonaro, que é tido como o mais discreto dos Bolsonaros, o menos político e mais ideológico, hoje está no Republicanos, é vereador da capital fluminense e deve migrar para o PL e assumir o comando do PL, que é o partido de Bolsonaro, o partido de Valdemar da Costa, lá justamente no Rio de Janeiro. E aí, o que é importante a gente destacar com isso, Carol? Qual que é o papel de um presidente municipal de um partido em 2024? É coordenar a campanha eleitoral. Então, o Carlos Bolsonaro, se assumir o comando do PL, não vai ter um trabalho de recrutar candidatos a vereador. Ele vai ter o trabalho de peneirar e selecionar aqueles mais de 200 candidatos que já, enfim, pelo menos 100 já se apontaram ali como candidatos a vereador, e ele vai ter que fazer esse filtro. Segundo as pessoas do PL com quem eu conversei, deve ser um filtro mais ideológico, porque o partido quer uma roupagem ideológica que o Carlos Bolsonaro levaria. Uma apuração conjunta com o Pedro Venceslau, que destaca ainda que Alexandre Ramagem, que foi chefe da Polícia Federal e é o candidato apontado por Bolsonaro para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL, é muito amigo do Carlos Bolsonaro. Então, isso facilita esse trânsito político, e dentro do PL, para eles é muito claro, o que o Bolsonaro falar, eles vão atender, especialmente no Rio de Janeiro. E o Dudu Fujão, hein? 13, Dudu Fujão. O Supremo Tribunal Federal não tem conseguido intimar o deputado federal Eduardo Bolsonaro para responder a uma queixa-crime por ter comparado o que chamou de professores doutrinadores a traficantes de drogas. Essa declaração em julho desse ano. No evento Pro Armas, Eduardo disse que não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime, e que talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Ainda em julho, a deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, classificou a fala como discurso de ódio e acionou o STF para que Eduardo, que é do PL de São Paulo, fosse punido por calúnia e difamação. Em 23 de outubro, o ministro Nunes Marques abriu um prazo de 15 dias para que o parlamentar se manifestasse. Isso, e aí acabou, e agora ele não está recebendo os oficiais de justiça. Foram ao menos 7 tentativas de intimar o deputado. Mas ele está fazendo o quê? Está dizendo indignidades sobre a questão racial lá na Câmara. Não é mesmo, senhor? E Nicole foi condenada, é isso? O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, foi condenado em segunda instância nesta terça em processo movido pela também parlamentar Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais. Em 2020, quando os dois ainda eram vereadores de Belo Horizonte, o bolsonarista deu uma entrevista na qual se referiu a Salabert com pronomes masculinos. Por este motivo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação por unanimidade e reduziu a indenização de R$80 mil para o valor de R$30 mil. Em novembro de 2020, ao jornal Estado de Minas, Ferreira afirmou o seguinte: eu ainda irei chamá-la de ele. Ele é homem, é isso que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é.
Como disse o juiz na primeira instância, no caso dos autos, a autora, conhecida professora e ativista pelos direitos dos transexuais em Belo Horizonte, no Brasil, de vez que eleita deputada federal nas eleições de 2022, vem há anos se apresentando perante a sociedade como mulher, tendo inclusive alterado seu assentamento civil para constar mudança do nome e sexo para o feminino. E aí, no caso da segunda instância, o fato dele ter reiterado, contou também, olha, essa é a questão, o que eu acho muito impressionante nesse tipo de coisa, que, não, eu sou contra, que não sei o quê. Agora, uma vez que a lei admite, uma vez que o Estado legal admite a condição da deputada, quem é o Nicolas para dizer eu não aceito? Isso é um grau de intromissão e de intolerância com o outro que é insuportável e com o qual definitivamente a gente não pode condescender.